Seja bem-vindo ao Fator Psi, canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado sobre novos audiobooks. A Mente Vencendo o Humor, capítulo 3. É o pensamento que conta. No capítulo 2, você aprendeu como o pensamento, o humor, o comportamento, as reações físicas e o ambiente, as situações de vida, afetam uns aos outros. Neste capítulo, você irá aprender que quando quer se sentir melhor, é pelos pensamentos que frequentemente deve começar. Este capítulo descreve como o fato de aprender mais sobre seus pensamentos pode ajudá-lo em muitas áreas da vida. Qual é a relação entre pensamento e humor? Sempre que você experimenta um estado de humor, existe um pensamento relacionado que ajuda a definir esse humor. Por exemplo, suponha que você está em uma festa e um amigo apresenta Alex para você. Enquanto conversam, Alex nunca olha para você. De fato, durante a breve conversa, ele olha acima do seu ombro para outros pontos da sala. A seguir, apresentamos 3 pensamentos diferentes que você poderia ter nesta situação. 4 estados de humor estão listados abaixo de cada pensamento. Marque o humor que você acredita que teria em decorrência de cada pensamento. Pensamento: Alex é mal educado. Ele está me insultando ao me ignorar assim. Possíveis estados de humor. Marque 1. Irritado, triste, nervoso, afetuoso. Pensamento: Alex não me acha interessante, todos me acham chato. Possíveis estados de humor. Marque 1. Irritado, triste, nervoso, afetuoso. Pensamento: Alex parece tímido. Ele provavelmente se sente constrangido em olhar para mim. Possíveis estados de humor. Marque 1. Irritado, triste, nervoso, afetuoso. Esse exemplo ilustra por que os estados de humor que experimentamos frequentemente dependem de nossos pensamentos. Diferentes interpretações de um evento podem levar a estados de humor distintos. Como os estados de humor são frequentemente causa de sofrimento ou podem levar a comportamentos com consequência, como dizer a Alex que ele é mal educado, é importante que você identifique o que está pensando e verifique a veracidade dos seus pensamentos antes de agir. Por exemplo, se Alex fosse tímido, seria inadequado pensar nele como mal educado, e você poderia se arrepender mais tarde se respondesse com raiva ou irritação. Até situações das quais você acha que criaria o mesmo estado de humor para qualquer pessoa, como perder o emprego, podem de fato levar a diferentes estados de humor devido a crenças e significados pessoais distintos. Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando a perda do emprego poderia pensar, sou um fracasso, e sentir-se deprimida. Outra pessoa poderia pensar, eles não têm o direito de me demitir, isso é discriminação, e sentir raiva. Uma terceira pessoa poderia pensar, não gosto disso, mas agora é a minha chance de tentar um novo emprego, e sentir um misto de nervosismo e expectativa. Os pensamentos ajudam a definir qual estado de humor experimentamos em determinada situação. Depois que o estado de humor está presente, frequentemente adicionamos outros pensamentos que o apoiam e fortalecem. Por exemplo, pessoas com raiva pensam sobre como foram prejudicadas. Pessoas deprimidas pensam em todos os aspectos negativos de sua vida e pessoas ansiosas pensam em situações de perigo. Isso não significa que nosso pensamento está errado quando experimentamos um estado de humor intenso. Mas quando sentimos estados de humor intensos, estamos mais suscetíveis a distorcer, descontar ou desconsiderar informações que contradigam a validade de nosso estado de humor e de nossas crenças. Na verdade, quanto mais intensos forem os nossos estados de humor, mais extremo será o nosso pensamento. Por exemplo, se estamos levemente ansiosos antes de uma festa, podemos ter o pensamento: não vou saber o que dizer quando encontrar pessoas novas e vou me sentir muito desconfortável. No entanto, se estivermos muito ansiosos, nosso pensamento pode ser: não sei o que dizer, vou ficar vermelho como tomate e vou parecer um imbecil. Além disso, nesse momento não iremos nos lembrar de que já fomos a muitas festas anteriormente e que conseguimos pensar em qualquer coisa para dizer às pessoas novas e acabamos nos divertindo.
Todos nós pensamos assim às vezes. É por esse motivo que é útil estarmos cientes de nossos pensamentos quando estamos mais angustiados. Quando estamos cientes de nossos pensamentos, percebemos com maior facilidade como eles estão influenciando nosso humor. O exemplo a seguir mostra como o pensamento de Marisa piora a sua depressão. Marisa, a relação entre pensamento e humor. Marisa achava que não merecia ser amada. Essa crença parecia absolutamente verdadeira para ela. Devido às suas experiências negativas com os homens, ela não conseguia sequer imaginar que alguém poderia de fato amá-la. Tal crença associada ao desejo de ter um relacionamento fazia ela se sentir deprimida. Quando um colega de trabalho, Júlio, começou a se sentir atraído por ela, Marisa teve as seguintes experiências. Um amigo brincou com ela sobre os telefonemas frequentes de Júlio no trabalho. Acho que você tem um admirador, Marisa. Ela respondeu, o que você quer dizer com isso? Ele não liga com tanta frequência assim, não percebendo a informação positiva. Júlio elogiou Marisa e ela pensou, ele só está dizendo isso para manter uma boa relação de trabalho, descontando a informação positiva. Quando Júlio a convidou para almoçar, Marisa pensou, provavelmente estou explicando o projeto de trabalho tão mal que ele está insatisfeito com o tempo extra que o projeto está tomando, tirando conclusões negativas precipitadas. No almoço, Júlio disse a Maria que ele achava que os dois haviam sido muito criativos no projeto e que tinha gostado muito de passar um tempo extra com ela. E também declarou que a achava muito atraente. Marisa pensou, provavelmente ele diz isso para todas, mas na realidade não pensa assim, descontando as experiências positivas. Como Marisa estava convencida de que não merecia ser amada, ignorou ou distorceu as informações que contradiziam sua crença. Como estava muito deprimida, teve problemas em acreditar nas coisas positivas que as pessoas diziam e que poderiam ajudá-la a se sentir melhor. Ignorar informações que não se encaixam em nossas crenças é algo que podemos aprender a mudar. Para Marisa, aprender a perceber informações positivas sobre sua capacidade de atrair homens e de ser amada pode ser o começo de algo maravilhoso. Qual é a relação entre pensamento e comportamento? Nossos pensamentos e comportamentos, em geral, estão intimamente relacionados. Por exemplo, temos mais chance de tentar fazer algo se acreditarmos que aquilo é possível. Por muitos anos, os atletas acreditavam que era impossível correr 1,5 km em 4 minutos. Nas pistas de todo o mundo, os melhores corredores corriam 1,5 km em pouco mais de 4 minutos. Então, um corredor inglês, Roger Bannister, identificou as mudanças que poderia fazer em seu estilo e sua estratégia de corrida para quebrar a barreira dos 4 minutos. Ele acreditou que era possível correr mais rápido e dedicou muitos meses de esforço para mudar sua técnica de corrida para que pudesse atingir esse objetivo. Em 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem a correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Sua crença de que poderia ter sucesso contribuiu para a mudança de comportamento. Extraordinariamente, depois que Bannister quebrou o recorde, os melhores corredores por todo o mundo começaram a correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Ao contrário de Bannister, esses corredores não haviam mudado substancialmente suas técnicas de corrida. O que havia mudado eram suas crenças. Eles agora pensavam que era possível correr tão rápido, e seu comportamento acompanhou tal pensamento. É claro que apenas saber que é possível correr rápido não significa que qualquer um possa fazer isso. Pensar não é o mesmo que fazer. Porém, quanto mais fortemente acreditamos que algo é possível, mais chance temos de tentar realizar e de talvez obter sucesso. Diariamente, todos nós temos pensamentos automáticos que influenciam nosso comportamento. São palavras e pensamentos que surgem em nossas mentes ao longo do dia. Por exemplo, imagine que você está em uma reunião de família. A comida acabou de ser servida e alguns de seus familiares vão até o buffet para se servir, enquanto outros permanecem sentados conversando. Você está conversando com seu primo há 10 minutos. Considere os seguintes pensamentos e escreva o comportamento que provavelmente teria para cada um deles. Pensamento: se eu não for agora, eles vão acabar com a comida. Comportamento:
Pensamento. É falta de educação correr até o buffet quando estamos no meio da conversa. Comportamento. Pensamento. Meu avô está muito vacilante para segurar o prato. Comportamento. Pensamento. Meu primo e eu estamos tendo uma conversa muito agradável. Nunca conheci alguém tão interessante. Comportamento. Seu comportamento mudou dependendo do pensamento que você teve? Às vezes não temos consciência de que nossos pensamentos afetam nosso comportamento. Os pensamentos com frequência ocorrem rápida e automaticamente e fora da consciência. Algumas vezes agimos por hábito e os pensamentos originais que ocasionam esses hábitos foram esquecidos. Por exemplo, sempre cedemos quando alguém discorda de nós. Esse hábito pode ser começado com uma crença como: se discordarmos é melhor eu relevar, porque de outra forma nosso relacionamento não irá durar. Com frequência, não estamos cientes dos pensamentos que guiam nosso comportamento quando nossas ações se tornam rotina. Um exemplo na vida de Paulo ilustra a relação entre pensamento e comportamento. Paulo, a relação entre pensamento e comportamento. Após a morte de Luís, Paulo reduziu a frequência de seus encontros com os amigos para almoçar e outras atividades costumeiras. Inicialmente, sua família achou que evitar os amigos fazia parte do luto de Paulo pela morte de Luís. Mas conforme passavam os meses e Paulo se recusava a rever os amigos, sua esposa Sílvia começou a suspeitar que pudesse haver outros motivos para ele ficar em casa. Certa manhã, Sílvia sentou-se para conversar com Paulo e perguntou por que ele não estava respondendo aos telefonemas dos amigos. Paulo deu de ombros e disse: "Para quê? Estamos em uma idade em que todos nós vamos morrer mesmo." Sílvia ficou irritada. "Mas você está vivo agora. Faça as coisas de que você gosta." Paulo balançou a cabeça e pensou: Sílvia não entende. Ela realmente não entendia porque Paulo não estava ciente dos pensamentos que guiavam seu comportamento, e ele não podia explicar completamente por que havia parado de fazer as atividades que costumava apreciar. Quando aprendeu a identificar seus pensamentos, Paulo percebeu que tinha uma série de pensamentos. Todos estão morrendo. De que adianta fazer as coisas se vou perder todos de qualquer forma? Se eu não tiver vontade de fazer alguma coisa, não vou me divertir. Quando Luís morreu, Paulo decidiu que havia atingido a idade em que a morte estava próxima. Essa consciência influenciou seus pensamentos e sua disposição para fazer as coisas que gostava. Entretanto, Sílvia, que era apenas um pouco mais moça do que ele, achava que devia fazer todas as atividades agradáveis que pudesse e aproveitar a vida ao máximo. Ela encontrava-se com frequência com suas amigas e se mantinha muito ativa. Como você pode ver, os pensamentos distintos de Sílvia e Paulo sobre envelhecer causavam um impacto diferente em seus comportamentos. Qual é a relação entre pensamento e reações físicas? Os pensamentos também afetam as reações físicas. Pense na última vez que você assistiu a um filme muito bom. Quando assiste a filmes, você com frequência antecipa o que vai acontecer. Se pensa que algo assustador ou violento está para acontecer, seu corpo também reage. Seu coração pode acelerar e sua respiração altera-se enquanto seus músculos ficam tensos. Se tem a expectativa de uma cena romântica, você pode ter uma sensação de calor percorrendo seu corpo e até ficar excitado sexualmente. Os atletas são treinados para usar a poderosa relação entre pensamentos e reações físicas. Os bons treinadores fazem pré-leções com suas equipes como forma de incentivo, as quais eles esperam que incendeiem os membros do time, liberem adrenalina e possibilitem um alto desempenho. Os atletas olímpicos frequentemente são treinados a imaginar em detalhes seu desempenho em uma competição. Pesquisas mostram que os atletas que fazem esse tipo de exercício ativo de imaginação experimentam pequenas contrações musculares que refletem os maiores movimentos musculares feitos durante o evento. Essa relação entre pensamento e músculo melhora o desempenho do atleta. Pesquisas também já demonstraram o impacto que nossos pensamentos, crenças e atitudes têm em nossa saúde. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar que muitos medicamentos e tratamentos de saúde se beneficiaram com o efeito placebo.
Isso significa que a expectativa de que um medicamento ou tratamento irá ajudar aumenta a probabilidade de que ele de fato ajude. A crença de que um comprimido irá nos ajudar pode por si só levar a uma melhora, mesmo que o comprimido seja apenas um torrão de açúcar. Pesquisas modernas sobre o cérebro identificaram que o efeito placebo, em parte, ocorre porque nossas crenças são um tipo de atividade cerebral e podem provocar mudanças reais nas respostas físicas. Márcia: a relação entre pensamento e reações físicas. Assim como os pensamentos afetam as reações físicas, também as reações físicas podem desencadear pensamentos. Por exemplo, depois de subir um lance de escadas, Márcia percebeu que seu coração estava acelerado. Como Márcia preocupava-se com seu coração, quando o batimento acelerou, ela teve o pensamento: vou ter um ataque cardíaco. Figura 3.1. Esse pensamento assustador deixou seu corpo inteiro em alerta, e ela experimentou uma série de mudanças físicas, incluindo respiração rápida e superficial e sudorese profusa. Como a respiração de Márcia tornou-se mais superficial, seu coração recebia menos oxigênio, o que fazia ele bater ainda mais rápido. Seu cérebro também recebia temporariamente menos oxigênio, causando a sensação de tontura e desorientação. Reações físicas versus pensamentos. Aumento no batimento cardíaco leva a vou ter um ataque cardíaco, que leva a respiração mais superficial, que leva a menos oxigênio para o coração e o cérebro, que leva a aumento no batimento cardíaco, que leva a isto significa que realmente vou ter um ataque cardíaco, vou morrer, que leva a maior aumento nas sensações físicas, que leva a pânico. Figura 3.1, o pânico de Márcia. O pensamento de Márcia de que estava tendo um ataque cardíaco aumentou suas reações físicas e a levou a acreditar que estava em risco imediato de morte. Suas respostas físicas à ideia de que ia morrer se intensificaram até que experimentou um ataque de pânico. Depois de algum tempo, Márcia se deu conta de que não estava tendo um ataque cardíaco. Quando começou a pensar assim, seus sintomas físicos foram desaparecendo gradualmente. Qual é a relação entre pensamento e ambiente? No começo deste capítulo, você aprendeu como os pensamentos influenciam os estados de humor que experimentamos. Você pode estar se perguntando por que algumas pessoas são mais propensas a certos pensamentos e estados de humor do que outras. Em parte, essas diferenças podem ser biologicamente ou geneticamente herdadas. Mas também sabemos que o ambiente e as experiências da vida podem moldar fortemente as crenças e os estados de humor que colorem nossas vidas. Utilizamos os termos ambiente e experiências na vida para descrever algo fora de nós, incluindo nossas famílias, nossas comunidades, os lugares em que vivemos, as interações com as pessoas e até mesmo nossa cultura. Podemos ser influenciados por experiências presentes e passadas, que se estendem desde nossa infância até o momento atual. Lembre-se de que Marisa foi abusada sexualmente e fisicamente durante a infância e início da vida adulta. Essas experiências moldaram suas crenças de que não tinha valor, de que ninguém a aceitaria nem a amaria, e de que os homens eram perigosos, abusadores e insensíveis. É compreensível que as primeiras tentativas de Marisa para compreender suas experiências precoces a tenham levado a se desvalorizar e a ficar na expectativa de reações negativas por parte de outras pessoas. Não são necessários eventos ambientais traumáticos para influenciar as crenças. A forma como pensamos a respeito de nós mesmos e de nossas vidas é influenciada por cultura, família, vizinhança, gênero, religião e meios de comunicação. Como exemplo da influência da cultura nas crenças, considere as mensagens que recebemos quando crianças. Em muitas culturas, as meninas são elogiadas por serem bonitas e os meninos são recompensados por serem fortes e atléticos. Nesse contexto, uma menina irá concluir que ser bonita é a chave para que todos gostem dela, e assim, iria valorizar-se unicamente por sua aparência. Um menino iria acreditar que precisa ser forte e atlético, e igualmente julgaria a si mesmo com base em seu sucesso ou fracasso nos esportes. Não há nada inerente à beleza ou à força física que torne as pessoas mais populares, mas algumas culturas ensinam a estabelecer essas relações.
Uma vez formadas, essas crenças podem ser difíceis de mudar. Dessa forma, muitas jovens atletas têm dificuldade de valorizar suas habilidades, e muitos meninos com talentos musicais ou artísticos, mas sem fortes habilidades atléticas, podem se sentir amaldiçoados em vez de abençoados. Vitor foi criado em um bairro residencial de profissionais liberais que valorizavam suas realizações pessoais e a de seus filhos. Sua família e sua escola reproduziam tais valores da comunidade pela ênfase no sucesso e na excelência. Quando o desempenho de Vitor na escola ou nos esportes não era superior, a família, os professores e os amigos ficavam desapontados e reagiam como se ele tivesse fracassado. Com base nessas reações, ele concluiu que era inadequado, muito embora seu desempenho fosse em geral muito bom. Como acreditava ser inadequado, não era surpresa que Vitor se sentisse ansioso em situações que exigiam seu desempenho. Ele temia eventos esportivos porque havia o risco de não vencer ou de não ter um bom desempenho. Para ele, tais resultados significariam que era inadequado. Como você pode observar, a infância de Vitor não foi traumática quanto a de Marisa. No entanto, o ambiente onde ele cresceu teve um impacto em seus pensamentos que persistiu em sua vida adulta. Exercício: as relações com o pensamento. A folha de exercícios 3.1 desenvolve a prática do reconhecimento das relações entre pensamentos e estados de humor, comportamento e reações físicas. Folha de exercícios 3.1 As relações com o pensamento. Sara, uma mulher de 34 anos, sentou-se na última fila do auditório durante uma reunião de pais na escola. Tinha preocupações e perguntas sobre como seu filho de 8 anos estava sendo educado, além de perguntas quanto à segurança em sala de aula. Quando Sara estava prestes a levantar a mão para expressar suas preocupações e fazer suas perguntas, pensou: e se as outras pessoas acharem as minhas perguntas estúpidas? Talvez eu não deva fazer essas perguntas diante de todo o grupo. Alguém pode discordar de mim e isso poderia gerar uma discussão em público. Eu poderia ser humilhada. Relação entre pensamentos e humor. Com base nos pensamentos de Sara, quais dos seguintes estados de humor ela pode experimentar? 1. Ansiedade, nervosismo. 2. Tristeza. 3. Alegria. 4. Raiva. 5. Entusiasmo. Relação entre pensamento e comportamento. Com base nos pensamentos de Sara, como você prevê o comportamento dela? 1. Ela vai falar em voz alta e expressar suas preocupações. 2. Ela vai permanecer em silêncio. 3. Ela vai discordar abertamente do que as outras pessoas falarem. Relação entre pensamento e reações físicas. Com base nos pensamentos de Sara, quais das seguintes mudanças físicas ela pode experimentar? Marque todas que se aplicam. 1. Taquicardia. 2. Mãos suadas. 3. Mudanças na respiração. 4. Tontura. A Mente Vencendo o Humor, segunda edição, 2016. Dennis Greenberger e Christine Apadesky. Os compradores deste livro podem fazer cópias ou download de cópias adicionais desta folha de exercícios. Ver quadro no final do sumário. Quando Sara teve esses pensamentos, sentiu-se ansiosa e nervosa. Permaneceu em silêncio e experimentou aceleração no batimento cardíaco, suor na palma das mãos e mudanças na respiração. Foram essas as reações que você previu que Sara teria? Nem todas as pessoas experimentam as mesmas reações a determinados pensamentos. Entretanto, é importante reconhecer que os pensamentos influenciam o estado de humor, o comportamento e as reações físicas. O pensamento positivo é a solução? Embora os pensamentos afetem os estados de humor, o comportamento e as reações físicas, o pensamento positivo não é uma solução para os problemas da vida. A maioria das pessoas ansiosas, deprimidas ou irritadas podem dizer que ter apenas pensamentos positivos não é assim tão fácil. De fato, ter apenas pensamentos positivos é uma proposta muito simplista. Geralmente não provoca mudanças duradouras e pode nos levar a negligenciar informações que são importantes. A Mente Vencendo o Humor, por sua vez,
ensina a levar em consideração todas as informações e os diferentes ângulos de um mesmo problema. Encarar uma situação considerando todos os seus ângulos e um amplo leque de informações, positivas, negativas e neutras, produz formas mais úteis de compreender as situações e encontrar novas soluções para as dificuldades que você enfrenta. Se Márcia estivesse planejando uma viagem de negócios que exigisse que ela voasse de avião, simplesmente ter pensamentos positivos, como "não vou ter um ataque de pânico", "tudo vai ficar bem", não a prepararia para a ansiedade que poderia sentir. De fato, com o pensamento positivo, Márcia poderia se sentir um fracasso se experimentasse mesmo que um mínimo de ansiedade. Uma solução mais acertada seria ela prever que se sentiria ansiosa e ter um plano de como lidar com sua ansiedade durante o voo. Se pensarmos unicamente nos aspectos positivos, podemos não ser capazes de fazer previsões com precisão e de lidar com eventos piores do que esperamos. Mudar a forma de pensar é o único modo de se sentir melhor? Embora o processo de identificação, teste e consideração de pensamentos alternativos seja um ponto central da TCC e de A Mente Vencendo o Humor, com frequência é igualmente importante fazer mudanças nas reações físicas e/ou no comportamento. Por exemplo, se você vem se sentindo ansioso há muito tempo, provavelmente evita coisas que produzam ansiedade em você. Uma parte do aprendizado de como lidar com esse estado de humor é aceitar sua ansiedade, mudança cognitiva, aprender a relaxar, mudança física, e abordar o que o assusta para que consiga lidar com os perigos identificados, mudança comportamental. As pessoas geralmente só superam a ansiedade quando mudam os pensamentos e superam a evitação. Fazer mudanças em seu ambiente, suas situações de vida, também o ajuda a se sentir melhor. Reduzir o estresse, aprender a dizer não a pedidos irracionais de outras pessoas, passar mais tempo com indivíduos que o apoiam, trabalhar com os vizinhos para aumentar a segurança do bairro e tomar atitudes para diminuir a discriminação ou o assédio no trabalho são todas mudanças ambientais de vida que ajudam você a se sentir melhor. Algumas situações da vida são tão desafiadoras que simplesmente pensar de forma diferente sobre as coisas não é uma ideia inteligente. Por exemplo, alguém que está sendo abusado precisa de ajuda para mudar ou para sair dessa situação. Simplesmente mudar os pensamentos não é uma solução adequada para o abuso. O objetivo é parar o abuso. As mudanças nos pensamentos auxiliam alguém nessa situação a se sentir motivado para obter ajuda, mas simplesmente mudar os pensamentos para permitir a aceitação do abuso não é uma solução conveniente. Ao preencher as folhas de exercício deste livro, você vai aprender a identificar e mudar seus pensamentos, estados de humor, comportamentos, respostas físicas e ambiente, situações de vida. Resumo do capítulo 3. Os pensamentos ajudam a definir os estados de humor que experimentamos. Os pensamentos influenciam o modo como nos comportamos e o que escolhemos fazer e não fazer. Os pensamentos e as crenças afetam as respostas físicas. As experiências da vida, ambiente, ajudam a determinar as atitudes, as crenças e os pensamentos que se desenvolvem na infância e com frequência persistem na vida adulta. A Mente Vencendo o Humor ajuda você a examinar todas as informações disponíveis. Não é simplesmente pensamento positivo. Embora as mudanças no pensamento com frequência sejam essenciais, a melhora do estado de humor também pode requerer mudanças no comportamento, nas reações físicas e em situações, ambientes domésticos ou de trabalho.